Pode ir? Boa noite, Tite. Boa noite, Rossi. Tite, no Maracanã você falou assim, vai criar metade das oportunidades que criou aqui, se referindo ao jogo do campeão Del Siglo, e vai fazer gol. Me cobrem depois. Só te perguntar pela opção do Gabigol, que mudou bastante a característica do time, por que colocá-lo se o time vinha funcionando bem com aquela amplitude ali com Plata pela direita? Entendo o cartão amarelo dele, mas talvez não fosse uma opção do Matheus Gonçalves anteriormente. Obrigado, boa noite. Imaginava assim que com metade das oportunidades a gente não teve, mas não aconteceu. Não aconteceu. Criou um número grande também, teve alguns detalhes importantes. A boa performance do goleiro de novo, imprecisão nossa, em alguns momentos de ter apressar um processo, mas um volume muito grande que colocou. E talvez a efetividade tenha feito a diferença. Qualquer que seja a observação, não coloca o Gabi é porque não colocou o Gabi, coloca o Gabi é porque colocou o Gabi. Daí, depois que terminou o jogo, daí é muito fácil a gente falar. O que nós tínhamos são opções de jogadores de movimentação sincronizada, com o BH por vezes por dentro, por vezes por fora, fazendo essa movimentação. Aí tu tem um jogador de área também, para chegar, como foi o lance, também é importante. Mas aí todas as observações que foram feitas sem fazer gol vão ter razão, diferente da que aconteceu, porque nós não fizemos o gol. Tite, foram 2 derrotas para o Bolívar, uma para o Palestino, mais uma para o Peñarol do Maracanã. O Flamengo tomou um gol aos 13 minutos, teve 167 minutos fora acréscimos para empatar o confronto e não conseguiu. Qual a avaliação que você faz do seu trabalho, da sua comissão técnica nessa Libertadores, com uma campanha tão ruim do Flamengo? Mauro, eu não tenho condição de falar agora porque é um contexto muito grande. Eu falei de cada partida e trazer isso tudo agora, eu não tenho toda essa dimensão, essa capacidade de análise. O que eu tenho para te colocar é sim que faltou essa precisão nesses momentos terminais, nesses momentos de definição, nesses momentos que a gente tem um pouco mais de gelo, um pouco mais de precisão para transformar um melhor volume, um maior volume, o número de oportunidades em gol. Isso eu tenho em relação a esses 2 jogos. E eu tenho isso bastante claro naquilo. Também, claro, mas sem colocar, desculpa, mas como uma análise mais ampla, a gente perdeu quase 60 gols no ano, de uma equipe que estava estruturada para jogar em volta de um 9 do Pedro, né, de um jogador de área, de um jogador de retenção. Estou colocando para a gente ter uma dimensão do jogador de infiltração, de um jogador de bola aérea, quando a bola tem no fundo, quando as equipes se postam atrás. A gente perdeu um jogador, afora os outros 2 que a gente teria condição. Então, esse contexto todo ele faz. Talvez a análise mais ampla toda, ela requer um tempo maior. KKKKK, achei na Shopee a tartarugunha, que usa o banheiro. Comendo móveis. Boa noite, Tite. Boa noite, Rossi. Tite, por falar em tempo, essa é a sua primeira eliminação como treinador do Flamengo, justamente na competição mais importante, a maior competição da temporada. O que isso diz sobre esse primeiro ano, quase, né, em início de outubro você completa, o que isso diz sobre o seu trabalho? Porque um técnico de reconhecida capacidade ainda não conseguiu fazer um time de reconhecida qualidade acontecer de uma forma mais consistente? É, de novo, uma pergunta bastante ampla, tal qual o Mauro colocou, que a gente tem que olhar um contexto muito grande para a gente avaliar e requer mais tempo da gente avaliar. Teve momentos, vamos colocar assim, nós chegamos aqui para classificar para Libertadores direto, esse era o objetivo, nós conseguimos. Ser campeão carioca, apresentando, nós conseguimos. Disputar as 3, porque o Flamengo ele tem essa necessidade. Aí ele teve... Olha como eu tento contextualizar, uma série de jogadores para a seleção, a busca de... E aí a gente, no Campeonato Brasileiro, bem, essa é o primeiro não objetivo. Do mais importante, eu concordo, é o mais importante dele, mas também que teve em cima de um calendário todo com uma série de dificuldades que nós tivemos. A maior delas, eu volto a dizer, pela característica e pela moldagem da equipe, foi Pedro. O jogador de área da infiltração, o jogador de bola da bola, com a característica dele, não estou falando em demérito aos demais, um jogador com a característica dele moldado, talvez essa estrutura ofensiva, ela se perdeu um pouquinho, a gente tentou com o BH, o retorno desses momentos que estava machucado ou não, o retorno do Gabi, Carlinhos, e ela, nesse
nesse produto final ela não fez aquilo que ela deveria ter feito. Rossi, Tite, Mauro Santana do canal Mauro Santana. Rossi, o que dizer ao torcedor nesse momento em que o Flamengo deixa a Copa Libertadores, está afastado da disputa direta pela liderança do Campeonato Brasileiro e tem, talvez de concreta, a participação em uma semifinal da Copa do Brasil? E Tite, você que já enalteceu diversas vezes o orgulho de estar técnico do Flamengo e que a pressão que é natural na profissão de treinador, mas ante os resultados que não têm sido bons, nesse retrospecto recente, até onde vai a tua resistência em insistir no trabalho caso os resultados não venham? Boa noite. Para o torcedor, só agradecer, primeiro pelo apoio que eles nos deram lá no Maraca, no primeiro jogo. A gente tomou um gol cedo, no 13 minutos do primeiro tempo, e depois daí a gente teve um domínio muito grande nos dois jogos. A verdade é que hoje a gente fica com essa sensação de amarga, assim que não conseguimos quizás só um gol que nos levava para os pênaltis. A gente quizás teve algumas possibilidades, mas como o professor falou, a gente também tem que ser autocrítico também, que na decisão final quizás erramos um pouco. Também aí o professor falou que a gente também perdeu o Pedro, perdeu o Cebola, perdeu o Vinha, o Luiz, que são jogadores muito importantes para nós. E isso também muitas vezes joga na cabeça do jogador, porque quando um jogador vê que um companheiro machuca, e machuca mal, como aconteceu no caso, a gente também fica com esse medo de quizás ficar fora da temporada, que a gente tem os objetivos muito claros, porque o Flamengo sempre demanda ganhar, e é assim. Agora a gente já estamos fora, mas o ano ainda falta muito ainda, falta mais de 10 jogos no Brasileiro. Botafogo tem uma diferença muito grande, mas ano passado tinha também. E agora é isso, concentrar no jogo do domingo. O futebol tem de bom que daqui 3 dias a gente já está dentro do campo de novo e temos que mudar a cabeça para não fortalecer de novo em casa um jogo contra Paranaense o domingo, e depois a gente na quarta tem uma semifinal de Copa do Brasil, que é muito importante, porque é um título que está só a 2 jogos de jogo na final. Então a gente tem que continuar trabalhando, tem que continuar investindo em nossa recuperação, nosso trabalho no dia a dia para tentar sempre ir por mais, que agora a Libertadores já passou e ficam ainda mais 2 competições para a gente competir. Sensação amarga de sair da competição, com o desempenho que teve, não com efetividade, e a pressão é da minha atividade profissional desde os 30 anos. Boa noite, Tite. Boa noite, Rossi. Cidão Marinho da Litoral News. Rossi, queria falar com você primeiro. Dá para não fazer uma promessa, porque promessa não está dando muito certo, mas dá para afirmar um compromisso com o torcedor que o Flamengo vai conquistar pelo menos uma taça dentro dessa temporada e não vai repetir o ano passado? E para você, Tite, mais uma vez a gente viu uma equipe sem efetividade, teve até chance de finalizar perto da pequena área, mas não finalizou. É algo que o senhor já falou depois do jogo contra o Penharol.